agradeço aí a oportunidade. Como o pastor falou, eu sou convertido há 7 meses, aos 60 anos de idade. Eu gostaria que isso fosse lá atrás, tá? Tão bom que é, tão maravilhoso aprender a orar de noite, de dia, todos os momentos. E nós paramos de pedir, porque é tanta coisa que Deus dá que a gente só tem que agradecer. Então, na nossa casa, a oração é o tempo todo louvor, mas em agradecimento, porque Ele completou tudo que faltava, que hoje a gente não consegue mais pedir nada. Antes que a gente peça, já está acontecendo a bênção. Eu herdei da minha vida de fora muitos erros, tá? Muitos erros nessa vida. E graças a Deus consegui conhecer uma pessoa que me trouxesse de pé no chão para a igreja, foi minha esposa, com muita insistência, cuidado, com muita paz, com muita calma, porque foi difícil para ela, tá? Mas hoje eu me converti e não penso nunca mais em sair desse caminho. Glória a Deus! Eu me batizei há alguns meses na igreja, né? Já recebo a Santa Ceia, hoje conheço um pouco da palavra, ainda falta muito, porém me dedico cada dia, em todos os minutos, desde que eu chego na minha empresa, junto com meus funcionários, com meus patrões, eu ajoelho e oro por ela. Chego em casa, eu oro pelo alimento, por tudo que vem na nossa mesa. Quando tem enfermidade, Deus é tão maravilhoso que passa rápido que a gente quase nem sente. E sempre tem um dinheiro lá para a gente comprar o remédio quando precisa. Então eu queria ler uma passagem aqui para vocês, do livro de Jó, né? Nós vamos ler aqui dos artigos 6 ao 12. Artigo 1, né? Inciso 6 ao 12. Uma passagem muito maravilhosa, é um livro espetacular que vem me chamando muito a atenção e eu estou me dedicando muito a essa leitura, porque é uma história de vida, né? Jó foi um verdadeiro santo para Deus, porque a sua palavra, o seu ensinamento nos serve muito no nosso dia. Os irmãos encontraram? Amém? Então, artigo 6, Jó 1º, artigo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observas a tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, Jó, a Deus em vão, porventura não cercasses de sábia ele e sua casa e tudo quanto tem? Então quer dizer que a obra de suas mãos abençoaste e seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e contra a sua face. Vamos ler rapidinho aqui. Aleluia. Glória ao Senhor. Houve um conselho, né? A gente fala os filhos de Deus, na verdade os anjos, e Satanás apareceu lá. E Jesus lá chamou Satanás e perguntou onde ele andava. Ele falava que estava na terra. Porém, Satanás perguntou a Deus, né? Aliás, Deus perguntou a Satanás o que ele fazia na terra, e ele falou que passeava por lá. E ele falou de Jó. Na verdade, Deus já sabia que Satanás estava rodeando Jó, porque Deus sabe tudo, o antes, depois, durante, né? E ele pediu, nessa conversa, que Satanás fizesse essa aprovação por Jó, como se Jó fosse um advogado de Deus na terra, defendendo tudo que Deus falava, tudo que Deus praticava. E Satanás falava para Deus que era fácil você ter tudo, né? A bênção de Deus. Quem não ia adorar a Deus se não desse para mim tudo, que multiplicasse meus bens materiais? Então, Satanás falava que Jó amava a Deus porque Deus dava tudo para ele. E Deus falou que não. Que Jó amava a Deus e não se importava com as coisas que ele tinha, com as coisas que Deus dava. E sim, o amor dele era supremo. Aí Satanás desceu com a permissão de Deus para testar o Jó em algumas coisas. E Deus pediu para que não tocasse nele, mas que pudesse tocar nas suas coisas.
Então, o Jó, ele foi tentado de várias maneiras. Ele começou a perder as suas coisas, os seus animais. Ele era um grande mercador, rico, muito rico, mas porém justo. Mas ele começou a perder, porque Satanás começou a tirou os seus gados, os seus servos, depois ele perdeu a família, né? E mesmo assim, ele rapou lá a cabeça, tirou seu manto e se ajoelhou perante a Deus, mas ele não questionou Deus o porquê. Ele apenas adorou Deus e agradeceu. E Deus tirou, mas mesmo assim ele ia adorar a Deus. E por um minuto, nem sequer aí, ele blasfemou contra Deus. A gente aprendeu muita coisa com Jó, porque, na verdade, a gente vai na igreja um dia e a gente fica feliz. Porém, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, a gente não vai mais. Esquece daquele momento com Deus lá, e Deus cobra a gente, né? Eu queria estar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e porque só aquele dia. Aí você me chama, aí eu deixo de te atender, porque você esquece de mim. Então Deus é uma pessoa muito justa, Ele quer estar com a gente o tempo todo. Porém, a gente se esquece de Deus em todos os momentos. Alguns momentos a gente lembra, geralmente no sofrimento. Mas eu pergunto, se você perdesse tudo, você ia adorar o nosso Deus ainda? Ou você ia questionar Ele? Então Jó não tinha esse problema. Jó continuava adorando, mesmo perdendo tudo na sua enfermidade, né? E mesmo com todas as suas aflições, ele acreditava ainda no Deus. Ele acreditava em todos os momentos que Deus estaria presente. E foi perdeu tudo. E no final ainda foi questionado pelos amigos, né? Mas ele falava assim, que podiam tirar tudo dele. Podiam tirar tudo, mas ninguém roubaria a fé dele. Porque essa fé foi um presente que Deus plantou dentro dele, uma semente que ele trazia para a família, né? E mesmo os seus filhos, ele tinha assim uma bênção muito grande na família, porque Jó, ele orava o tempo todo pelos filhos. Eles estavam lá em festa, tudo, mas Jó estava orando por eles. Estava a misericórdia de Deus, né? Deus estava presente. E Deus, ele gostava de umas coisas que Jó tinha, e que ele procura também nas pessoas, que é a sinceridade, a retidão, a integridade, temer a Deus e desviar-se do mal, né? A sinceridade, Deus é apaixonado por pessoas sinceras, pessoas transparentes, que não escondem, que não são hipócritas, né? Então Deus procura um coração sincero. Também ele aprova a retidão, né? Que é a integridade. A retidão é ser reto, é ser íntegro, né? É ser inteiro. Só tinha essa característica. Ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes, ele era coerente. Temos que ser desta forma, íntegro em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. E temer a Deus, né? Temer a Deus não é ter medo de Deus, não, né? É respeitar a Deus, honrar. Quando você é um jovem temente a Deus, você o respeita, você o honra, pelas suas atitudes, os seus pensamentos. E também desviar-se do mal, né? Jó desviava-se do mal, ele não brincava com o pecado, ele não brincava de servir a Deus. A palavra de Deus diz que temos que fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir das paixões humanas. E na Bíblia vemos o exemplo de José, que para não cometer adultério, fugiu da mulher do seu chefe. Talvez você não esteja pensando mais nisso, em ser radical, digno de Deus, né? Jó tinha todas essas virtudes. Ele passou pela prova, permanecendo fiel a Deus. Então, o que Jó ensina para a gente é como amar a Deus de forma sincera, né? Que o exemplo dele seja passado para nossas vidas de gerações em gerações, e o quanto ele era dedicado a esse Deus, né? Hoje a gente procura passar essa mensagem positiva para muita gente que está aí fora, e às vezes a gente, por amar a Deus, é caçado em alguns momentos. Porém, é uma luta que a gente não deve desistir. A gente deve permanecer na palavra de Deus, porque o que traz para a gente é a nossa glória, né?
E essa glória é Deus quem dá. A gente não acha aqui na terra, a gente não acha nas pessoas. E eu acredito muito que se você tivesse essa dedicação com Deus, tudo vai ser mais fácil na sua vida. Tudo vai ser leve, o sofrimento vai passar rápido. E tudo que Deus dá é uma forma que Ele faz para a gente aprender um pouquinho do que a gente está passando. Tivemos um exemplo aí, de uma parente nossa, com um sofrimento grande dentro de casa, e eu tive a oportunidade de falar uma palavra para ela: Deus te recolheu. Você no meio era mais um problema. Então Deus te recolheu para te tornar mais forte, para você poder enxergar o problema de fora e voltar com a bênção de Deus para resolver ele. E a gente acredita sempre que a força de vontade, juntamente com Deus, tudo é possível. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu deixei de fumar e beber. Ninguém me pediu. E esses dias eu fui comprar um doce numa conveniência, a dona estava fumando lá fora. E eu falei para ela: pode ficar à vontade, termina de fumar, eu espero, né? Ela falou: não, eu estou tentando parar de fumar há tanto tempo e não estou conseguindo. Eu dei risada, né? Porque foi uma passagem que aconteceu comigo. Falei para ela: eu tentei a vida inteira, por isso que eu não consegui. O dia que eu falei, eu vou parar, eu parei. Por quê? Eu tinha orado com meu Deus. E Ele me deu essa força, Ele falou que eu era capaz. Ele não interviu na minha decisão, mas Ele me apoiou. Então, esse Deus é muito poderoso. Tudo é possível com Ele. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, queria deixar essa mensagem de Jó aqui hoje, tá? Agradecer a oportunidade, foi um pouquinho rápido. Prometo que das próximas vezes a gente vai trazer alguma coisa maior, tá bom? Muito obrigado.